Olá pessoal, aqui quem fala é o Invest. Neste vídeo irei abordar sobre Energias do Brasil, também conhecida como EDP. Também irei analisar se a empresa se encontra barata ou não na cotação atual, o porquê tenho a empresa em minha carteira de investimento, quais são os dividendos projetados do ano de exercício de 2022, que serão distribuídos agora em 2023. No final do vídeo irei mostrar meu primeiro aporte de 2023, que foi na empresa EDP. Então atualmente eu conto com 73 ações dessa empresa em minha carteira de investimento. E, em minha opinião, quando se vai fazer o evaluation de algum ativo, um dos tópicos mais importantes é analisar os indicadores fundamentalistas da empresa. Então vamos lá. A Energias do Brasil se encontra, valor atual, R$ 19,55. Pessoal, no dividend yield é necessário ter muita cautela ao se analisar esse indicador, porque ele pode trazer algumas informações distorcidas do jeito que ele é feito. Para exemplificar o que eu falei, vamos analisar aqui a Datacom. Então, o dividend yield, ele pega a data atual em que você está analisando o indicador, que no meu caso é 8 de janeiro de 2023, menos um ano, ou seja, 8 de janeiro de 2022. Nesse espaço de tempo, a empresa anunciou um JCP do ano de exercício de 2022 e um dividendo do ano de exercício de 2021. Ou seja, está pegando anos diferentes. E se, por exemplo, esse JCP fosse referente a todo o ano de 2022, o dividend yield daria um valor muito mais alto do que esses 13%. E esse valor não se refletiria ao que a empresa entrega de dividendos. Então, eu particularmente não gosto de analisar os dividendos por aqui. Irei mostrar mais à frente como eu os analiso. Outro indicador importante é o preço sobre lucro. É o rendimento do resultado. Então, neste valor de 5, a empresa está certamente barata, porque está falando que o lucro da empresa corresponde a 20% da cotação, o que é um valor muito bom. Porém, deve-se tomar cautela ao analisar esse indicador, porque pode ter algum efeito não recorrente que possa estar influenciando, fazendo com que ele aumente ou diminua. Ou seja, também é necessário realizar outras análises de outros indicadores e também dos resultados que a Energias do Brasil entrega. Uma dessas análises é analisar o histórico do indicador. Eu particularmente gosto de analisar os últimos 3 anos e verificar, de acordo com a média dos últimos 3 anos, se o valor atual se encontra mais barato. E que é o caso que estamos analisando agora, ou seja, a Energias do Brasil está cotada mais barato que os últimos 3 anos. Além disso, a cotação da Energias do Brasil nos últimos 3 anos era menor, ou seja, teve um aumento de cotação e para o preço do lucro estar menor, teve um aumento muito maior do lucro, fazendo com que o preço do lucro seja menor do que os últimos 3 anos, indicando sim que a empresa está crescendo e que a empresa se encontra barata. Eu não gosto de analisar esse valor de 9,23, que é o preço sobre lucro histórico, porque ele pega um range de tempo muito grande e pode ter valores que não refletem mais na empresa. A empresa pode ter mudado de tecnologia, de gerência, de administradores, de estratégia, fazendo com que esses valores muito antigos não reflitam mais no que a empresa é atualmente. E caso você queira ser mais conservador, análise de preço sobre lucro, você pode pegar 4, 5, até 6 anos e realizar a média. Eu particularmente acho que 3 já é o suficiente. Além desse indicador, eu gosto de analisar o preço do valor patrimonial, porque ele é um indicador potencial para dizer se a cotação da empresa pode cair de forma brusca. E como esse indicador está menor que 1, isso indica que ela não tem muito mais espaço para cair. Agora, falando sobre indicadores de endividamento, eu gosto de analisar esse aqui, o dívida líquida sobre EBIT. Em minha opinião, ele é bom quando está entre 1,5 e 3, porque ele menor que 1,5 pode indicar que a empresa não está investindo muito, e ele maior que 3 pode indicar que a empresa está com uma dívida muito alta e que isso pode atrapalhar no futuro suas estratégias. Então, nesse valor, para mim, está ok. Em relação aos indicadores de eficiência, como estamos analisando uma empresa do setor elétrico, é importante que esses 3 indicadores estejam acima de 20%, e a EDP está apresentando ótimos valores. Em relação aos indicadores de rentabilidade, eu gosto de olhar o ROIC, que é o retorno sobre todo o capital investido. Em minha opinião, ele é acima da Selic, descontando o imposto de renda sobre a Selic. Ele é um número bom, o que é a situação da EDP atualmente. Eu gostaria que esse número fosse um pouco maior, mas ele está um número bom. E se analisarmos o histórico do ROIC, podemos perceber que ele vem aumentando, apesar de que os 2 últimos anos permaneceu mais ou menos o mesmo valor, mas ele vem aumentando com o tempo, desde 2016. Agora, falando do histórico de dividendos, é importante analisar se os dividendos estão crescendo com o tempo. Isso pode ser indicativo de que a empresa
está gerando valor, gerando mais lucro e assim distribuindo mais proventos. E é o que está acontecendo com a EDP, ela vem fazendo um trabalho muito bom ao longo do tempo. E nesse gráfico ele traz a informação de lucro líquido e proventos. É importante analisar se esses valores estão aumentando com o tempo. O lucro líquido vem aumentando com o tempo, fica que a empresa está gerando valor, e os proventos também. Aqui em relação ao ano de 2022, é porque o ano ainda não fechou, falta o quarto trimestre de 2022. E é importante analisar que com apenas um anúncio de dividendos da EDP, que foi agora em 2 de janeiro, ela já supera todos os outros dividendos dos anos anteriores, menos de 2021. Eu acredito que a EDP, ela geralmente anuncia 2 dividendos por ano e que o próximo anúncio vai superar os dividendos de 2021. Em minha opinião. Este gráfico parece com os outros, mas é um pouco diferente, porque ele tem a informação de receita líquida e de lucro líquido. Nem sempre o lucro líquido vai aumentar, isso pode ser devido a endividamento, a investimento, mas é importante verificar se a receita líquida ela vem aumentando, se a empresa vem gerando valor, vem investindo, e se seus produtos estão gerando mais dinheiro. E é o caso da EDP, ela vem crescendo ao longo do tempo, agregando valor. Agora, essas são as informações do último release que a empresa forneceu, referente ao terceiro trimestre de 2022. É interessante perceber que o EBITDA e o EBITDA ajustado vem aumentando ao longo dos anos. Isso significa que a empresa vem investindo, vem fazendo valor. O lucro líquido também está aumentando nos anos em relação aos semestres anteriores. Outro ponto importante da empresa é que ela tem um bom gerenciamento de suas despesas. Podemos perceber que o acumulado de 9 meses de 2022 teve um aumento de 10% em relação ao acumulado de 9 meses de 2019, sendo que o IPCA nos últimos 3 anos teve um acumulado de quase 22% e que 80% dessas despesas estão indexadas ao IPCA, ou seja, ela vem fazendo um gerenciamento incrível. Outro tópico importante é que a EDP ela vem investindo forte. Podemos perceber que o acumulado de 9 meses de 2022 já supera a empresa investiu em 2021 e também supera a empresa investiu nos outros anos, e grande parte desse investimento também foi para geração de redução de perdas e melhoria de eficiência, que pode ser mostrado aqui em relação ao trimestre anterior de 2021. Ela vem aprimorando seus processos. Um ponto importante da Energias do Brasil é que ela tem uma visão estratégica de futuro muito bem definida. Então, aqui, seu EBITDA de 2025, ele está muito diversificado, com foco na distribuição, mas ele está muito diversificado nesses 4 setores. Isso é muito importante, porque vamos pegar aqui, por exemplo, geração convencional, que representa 19% do EBITDA, que é basicamente hidrelétricas. Então, caso ocorra alguma seca em algum ano que prejudique esse setor da geração convencional, o EBITDA de 2025 não será tão afetado quanto seria o de 2020. E possui 29% de geração convencional. Além disso, a empresa vem investindo forte, uma estratégia, já está 37% essa estratégia realizada, mostrando que a empresa tem um bom gerenciamento. Agora, falando da política de dividendos, a empresa tem uma política de dividendos que eu acredito seja boa para o acionista, é um dividendo mínimo aí de R$1, payout superior a 50% do lucro líquido ajustado. Porém, em 2021, ela teve um payout de 75% e ela pagou R$2,18 por ação. Isso representou ao ano de exercício de 2021 um dividend yield, de acordo com a cotação atual, de 11,1%. Um dividendo muito bom. Além disso, ela também faz programas de recompra, gerando muito valor ao acionista. Então, na ausência de novos investimentos atrativos, a EDP se compromete a pagar dividendos extraordinários ou hold um novo programa de recompra. Agora, nesse Excel, eu fiz uma projeção dos dividendos no ano de exercício de 2022. Como os dividendos dependem do lucro líquido ajustado, eu compilei essas informações, são fornecidas pela empresa. E referente ao quarto trimestre de 2022, como ainda não foi divulgado o resultado, eu fui conservador e considerei o mesmo valor do quarto trimestre de 2021, sendo que a empresa vem crescendo, vem aumentando seu lucro líquido de trimestre a trimestre. Então, por exemplo, aqui teve 20% de aumento em relação a 2021, 45%, 0,1% aqui não teve aumento. Isso foi devido a uma série de fatores, como, por exemplo, aumento das dívidas, aumento de investimento e também aumento das despesas. Porém, caso a empresa, sendo conservador, lucre este valor no quarto trimestre de 2022, isso vai apresentar um aumento de 10% no lucro líquido ajustado, e considerando payout de 75%, os dividendos por ação projetados é de 2,38 por ação. Isso representa um dividend yield do preço atual da empresa de 12,2%, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano anterior, um aumento extraordinário. Então, em minha opinião, a empresa ela se encontra na cotação atual barata, ela vem crescendo resultados, crescendo dividendos, gerando valor ao acionista. Pessoal, hoje, dia 2 de janeiro de 2023, início do ano,
eu realizei uma transferência de R$ 300 para a minha corretora e eu irei realizar aportes na minha carteira pessoal de ações. Então vamos lá. Hoje eu irei aportar na Energias do Brasil, está numa cotação atual de 20,55. Vamos lá. Vou fazer o aporte de 14 ações e a ordem já foi executada, me totalizando um total de 73 ações na Energias do Brasil.